bom que você chegou, amor. Seja bem-vinda, tá? Muito bom estar aqui com vocês. Nossa, para mim, às quinta-feira deve estar demorando a chegar. Eu não sei se está demorando para vocês também, mas às quinta-feira eu fico ansiosa. Oi, Kedma, seja bem-vinda. Sabe, eu fico ansiosa, eu passo o dia inteiro mexendo nesse computador para ver o que eu vou bolar diferente para ser atrativo para vocês, né? E que não seja cansativo, né? Nossos estudos, as nossas temáticas, né? As nossas conversas, sabe? A, a proposta é essa, né? E eu sei que todos os dias vocês estão tendo aula, cada professor tem uma rotina diferente, né, de trabalho. Na maternidade, o que foi, Kedman? Você também está em hospital? O que aconteceu, Kedman? Com sua filha? É a minha neta que veio, minha filha que veio É, ganhar neném desde ontem, aí eu tô ficando com ela aqui à noite. que bênção, vai ser vovó. Que maravilha. Parabéns, Kedman, parabéns. Que seja com muita Obrigada, é um saúde, menino já, é um meninozinho, muito esperto. paz. Que bênção, olha Aí que eu tô aqui no presente. Wi-Fi aqui, mas não é muito boa aqui da maternidade, só para participar, né? Tem que participar. Não, não fique preocupada, tá? Depois, Então, se não tá der para bom, você participar agora, mas você participa depois lá na rota, que amanhã, até tá amanhã eu bom. posto Mas o a nossa. importante é aqui ao vivo, né? Que tem as emoções. Sim, sim, e ver o rostinho de vocês, ver a felicidade, né? A rotina de cada um, né? E isso é interessante que mesmo um pouquinho longe, né? Só por tela, mas a gente consegue compartilhar, né? Essa emoção, esse sentimento bom, né? De preocupação, de carinho, de... Não, é uma salada de emoção que hoje também nós estaremos explorando a nossa temática, viu, Diana? Que bom ver seu rosto. Tudo bem, meu amor? Fala, Merida. Não, é só falar que a aula ao vivo é muito melhor. A gente aprende muito mais quando você assiste a aula ao vivo do que gravada. A gravada parece tão automática assim, parece que você está assistindo televisão. Pior que é, parece que está assistindo uma novela, né, Merida? Ah, eu também Pois é. confio. É muito melhor ouvir. Você aprende mais, verdade. Tem aquela emoção É ao vivo, você aprende, diferente, você né? pega até a dinâmica do professor para dar aula ao vivo, você fica focado naquilo ali, você grava melhor. Verdade. Eu gosto dessa interação nossa, mesmo distante, mas é um pouquinho de tempo que a gente tem para se aproximar, né? E mais gostoso ainda é quando a gente vai no polo e que conhece vocês e aquela recepção maravilhosa, o carinho, sabe? Isso é muito bom, né? Se forma uma família, se formam amizades, né? E isso emociona. Bom, então, hoje a nossa aula 7 é a parceria da família na escola, na formação do leitor, né, da criança enquanto leitor, né, e a literatura infanto-juvenil e o seu desenvolvimento socioemocional. Então, nós vamos falar um pouquinho também de emoções, né, as emoções que trazem para a gente quando a gente está trabalhando a formação leitora, tá? Só que antes da gente iniciar de fato a especulação do nosso tema, eu vou jogar um desafio para vocês, tá? Eu vou apresentar agora para vocês. Estão vendo aí? Estão vendo aí? Oi, Anderson! Que bênção! Prazer que você está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Anderson. Então, vou apresentar para vocês uma história sobre respeito, tá? E depois nós vamos esmiuçar,
né, essa história, tá? Nós vamos esmiuçar um pouquinho dessa história. Então, eu vou pedir licença, vou colocar agora a história, tá? E, como desafio, pegue papel e caneta, que nós estaremos também fazendo uma outra atividade. Jairane, seja bem-vinda, Jairane. Tá? Posso compartilhar? Posso compartilhar com vocês? Ótimo. Vamos lá, galerinha. Tá compartilhando, tá compartilhando. Qualquer coisa, chama aqui no chat. Boa noite, Anderson. Feliz que você está aqui com a gente, tá? Então, agora eu vou colocar a nossa história sobre respeito. Anota o que vocês acharem mais interessante. Uma história sobre respeito, o laço do amor. Felipe era um menino muito esperto. Ele morava com seus pais e era filho único. Um dia, durante o café da manhã, seus pais disseram: "Temos uma novidade para lhe contar, filho." Felipe ficou empolgado e começou a imaginar muitas coisas. "Vamos no parque de diversões? Ou vamos tomar sorvete? Já sei, vou ganhar uma bicicleta nova", dizia o garoto sem parar. Então, a mãe de Felipe disse: "Não é nada disso, meu filho. Acalme-se. A novidade é que sua avó vem morar conosco." Confuso, o menino perguntou: "Mas ela não vive em outra cidade? Por que ela vem morar conosco? Onde ela vai dormir?" "A vovó está ficando mais velha e precisa de ajuda. Morando longe, não podemos cuidar dela. Por isso, ela vai ficar aqui e vai dividir o quarto com você, filho", respondeu o pai de Felipe. O menino não gostou muito da novidade. Aliás, ele ficou bem irritado. Ele não queria dividir seu quarto com ninguém. No dia seguinte, a vovó chegou. "Ela não parecia tão pequenina quando eu a vi da última vez", pensou o menino. Os dias passavam e Felipe ficava cada vez mais irritado. Certa vez, sua avó demorou muito para chegar até o carro e ele ficou bravo. Em outra ocasião, ela derrubou comida na hora do jantar e ele saiu da mesa. Vendo tudo aquilo, a mãe do garoto foi conversar com ele. "Felipe, sua avó é idosa. Ela precisa de cuidados e, às vezes, pode demorar mais do que você para fazer as coisas. Quero que você se lembre de que quando era pequeno, ela cuidava de você com muito carinho e paciência. Agora é a sua vez de cuidar dela." Após conversar com a mãe, Felipe parou para refletir. "Como eu pude ser tão injusto com a vovó? Preciso me desculpar com ela e mudar meu comportamento", decidiu o garoto. No dia seguinte, Felipe resolveu andar mais devagarinho para acompanhar sua avó. Quando ela derrubava algo na mesa, ele logo limpava, para que ela não se sentisse mal. Aos poucos, Felipe foi se acostumando com a presença da avó. Depois de um tempo, ele nem se importava mais em dividir seu quarto com ela. Pelo contrário, ele adorava a hora de dormir. Todas as noites, Felipe pedia: "Vovó, conta uma história para mim." Convivendo com sua avó, Felipe aprendeu que o respeito é uma linda forma de carinho e amor. Fim.
E aí, galera? O que vocês acharam? E aí, galerinha, vamos lá? O respeito só cabe com os nossos avós? Hã? Não, é com todos, né? Com Com todos. Muito Eu sou bem. suspeita, professora. Eu amo pessoas idosas. Eu amo estar com pessoas idosas. Que Eu sou aquela bem. pessoa que eu gosto de estar com idosos. Eu gosto de conversar, eu gosto de estar no meio deles. Eu acho tão bonito. Eu gosto de ir no lado do idoso, porque eles olham para a gente assim com tanta carência e eles acham que qualquer gestozinho que a gente faz para eles já é um motivo para eles acharem, para eles gostarem, né? Principalmente quem está lá na casa dos idosos. E eu sou muito suspeita, assim, porque eu amo. Eu gostava muito da minha sogra, do meu sogro, que eles, já bem velhinho, meu sogro principalmente. A minha netinha, quando ela chegava aqui, ela pegava na mão dele para levar ele no banheiro, para acompanhar ele até no banheiro. Eu achava tão bonitinho, nós temos até vídeo dela caminhando com ele. Que gracinha. Isso é muito bom. Achei lindo. Eu vou assistindo o vídeo e lembrando da minha neta com meu sogro. Que bênção. E hoje, nas escolas, né, tá tão difícil a gente conseguir enxergar esse respeito, né? Não só o ensino fundamental, desde da creche, né, com nossas crianças, né? A gente sabe que esses valores, seja bem-vindo, meninas, esses valores, eles são constituídos dentro de casa, né? Dentro de casa, nos espaços abertos, na igreja, no clube, né? Reuniões de famílias, né? Isso na própria unidade escolar, né? Então, mas hoje em dia, os nossos alunos, eu creio que vocês já estão, né, indo para logo na escola, vocês vão perceber tanto é difícil nós, professores, planejar algo diferenciado na sala de aula e conseguir manter, né, Livânia, esse respeito mútuo, essa atenção dos nossas crianças, né? E pela temática que nós estaremos trabalhando hoje, eu achei pertinente estar trazendo, tem lá na nossa rota também o livrinho PDF, tá? Se vocês se interessarem, como tem um vídeo, né? Mas dando sequência na nossa atividade de hoje, eu não irei passar agora a música sobre respeito, muito interessante, Rayane, seja bem-vinda, minha colega. Agora nós vamos participar de uma atividade, tá? Dinâmica das emoções. Será que quem conhece essa dinâmica? Só que ela estará sendo adaptada, tá? Aqui para o nosso público. Mas quem se interessar, tem lá no nosso material o link desse vídeo que vai estar te orientando como trabalhar essa dinâmica das emoções com crianças, tá? Na faixa etária, tá bom? Alguém colocou aqui no chat alguma coisa, seu Almerinda? Eu vejo isso onde eu trabalho, lá na creche, tem uma criança que respeita e outras que não respeitam, né? Geralmente é assim mesmo. Né? Mas a gente, quanto docente, né? A gente consegue intermediar isso, estar conversando, explicando, orientando, às vezes até colocando limites, né? Para que eles aprendam que, se não houver respeito ou não se conseguir trabalhar as palavrinhas mágicas, né, haverá consequência, né, dessas ações. Então, agora... Oi, Nathalie, seja bem-vinda também, tá? Vocês vão pegar um papel aí na tua casa ou no hospital, onde você tiver, tá? Se tiver oportunidade, viu, Kedmo? Pegue um papel, escreva o seu nome completo
Enquanto vocês escrevam seu nome completo, eu vou interromper de novo e vou colocar uma musiquinha pra gente, bem gostosa, bem sensacional. Tela inteira. Escrever o nome? Já escreveram o nome completo? Quem escreveu, deu uma bolinha de ok. Mãozinha aí. Amarelinha. Ok, ok. Escreveram o nome completo? Agora vamos ouvir a música. Liga aí, DJ! Mundo Bita! Tudo que é sentimento tem a sua vez e o seu momento. Vem da emoção da batida do coração, desemboca na cabeça que é coberta de razão. Um amigo contou pra mim que o amor sem fim é o mais belo jardim. Pra lidar com a raiva, então, calma, coração, não vá sair do tom. E quando brota a alegria, eu sou a luz do sol de meio-dia. Tô me sentindo na Bahia, a balançar, dançar, cantar, pular, pular. Tudo que é sentimento tem a sua vez e o seu momento. Vem da emoção na batida do coração, desemboca na cabeça que é coberta de razão. Se a tristeza me visitar, colo pra ninar, ela vai se mudar. Para vencer o medo é só andar com fé que ele vai dar no pé. E se a timidez congela, me dá um tempo que eu me livro dela. Viro pipoca na panela, a balançar, dançar, cantar, pular, pular. Tudo que é sentimento tem a sua vez e o seu momento. Vem da emoção na batida do coração, desemboca na cabeça que é coberta de razão. Tudo que é sentimento tem a sua vez e o seu momento. Vem da emoção na batida do coração, desemboca na cabeça que é coberta de razão. E aí, galerinha, gostaram da musiquinha? Música que corresponde à nossa faixa etária, na educação infantil, né? Se eu não tenho a historinha, eu posso estar trabalhando na musicalidade, né? Que também é uma literatura infanto-juvenil, né? É um gênero específico, e eu posso estar trabalhando, né, nessa correspondência. Mas antes, agora, já que você escreveu o seu nome na folha que eu pedi, né, agora chegou o momento de você colocar em prática a nossa dinâmica. Vocês vão escolher 4 emoções. Vocês vão escolher 4 emoções, né? 4 habilidades que você possui, que correspondem a esses sentimentos, a essas emoções, e vou escrever aí sobre você,
Escreva. Vou dar um tempinho para você escrever. Quem for terminando vai dando um ok. Professora, tem que ser dessas que está escrita aí ou pode ser qualquer? Não, sua. Que corresponde à sua pessoa. 4 emoções, 4 ou sentimentos, habilidades que correspondem a você. A sua característica. Lá, dinâmica, organizando as minhas emoções. Lá. Professora, terminei. Ótimo. E essa moça linda aí, Natalice? Diana terminou? Ótimo. Quem mais já terminou? Só 4, gente. Lady Nara? Terminou, neguinha? Eu terminei, professor, mas não gosto de falar de mim, não. Tá bom, amor, tá bom. E você tá com garganta ruim. Fica quietinha aí, que eu tô compreendendo você. Estamos juntos nisso. Lady Nara. Vamos lá? Boa noite, amor. Nós estamos aqui na dinâmica das emoções, organizando as emoções. Pega um papel, escreva seu nome e escreva 4 habilidades, sentimentos, emoções sua. 4. Às 19h55, nós vamos dar continuidade. Concluiu, Rosélia? Obrigada. Nedinara, habilidades ou emoções, né? Que corresponde às emoções, os seus sentimentos. Érica, seja bem-vinda. Mais um minutinho. Pedir permissão aqui para interromper novamente. E agora eu quero ver o rostinho de vocês. Quem sentir a vontade para falar do que vocês registraram sobre você, tá? Fique à vontade, tá bom? Neidinara vai colocar no chat. Posso ler, Neidinara? Neidinara colocou que ela é calma, determinada, persistente, carismática. Parabéns! Quem mais pode participar com a gente? Vamos lá, abre o rostinho, vamos participar. Vai, Elivânia. Professor, eu sou um pouquinho só ansiosa, pouquinho, tá? Eu sou amável, quando eu amo muito. Eu sou sincera e sou companheira. Ihu, que lindo! Parabéns, Elivânia. Muito bom. Parabéns. Quem mais? Vamos lá. Eu vou falar, professora. Fala, Rosélia. Fala, amor. Tá fechado seu microfone, Rosélia.
Tá fechado seu microfone. Aí, Consegui. Boa noite. boa noite, amor. Eu selecionei as 4, né? Mas poderia colocar mais. Sim. Sou corajosa. Enfrento, né, as situações que me vêm. Com esses enfrentamentos, às vezes eu persisto também para que eu continue a batalha, né? Principalmente a gente na escola. E com isso tem momentos de alegria e também tem os momentos de tristeza. Como a nossa colega colocou, né, a Elivânia, a ansiedade eu acho que hoje já faz parte de muitos Da rotina. Mas é isso aí, né? Por isso que eu falei que caberia bem mais, mas eu acho que diante de todas as situações, hoje eu vou ficar com corajosa, persistente, alegria e tristeza. Oh, parabéns. Obrigada, Razélia. Ketma levantou a mãozinha. Fala das suas habilidades, suas emoções, Ketma. Microfone. Microfone. Espera aí, professora, que a internet aqui tá Tá. doidinha. Agora eu vou Lá vai. ler Espera aí. as informações do chat. Professora, a internet, como é que não estava muito boa, eu peguei só um pouquinho aqui das informações das colegas, né, sobre as emoções, né? Eu sou muito emotiva, sou muito, né, determinada também. Tem os momentos das fraquezas também, que a gente se faz de forte, geralmente nós mulheres se fazemos de muito forte, né? Mas chega num momento que a gente esmurece, a gente dá vontade de chorar porque não aguenta, né? Mas assim, eu sou determinada, gosto muito de me expressar quando me deixo, né? Se me der espaço, eu falo demais. E assim, professora, aí meu telefone está descarregando aqui, eu estou no hospital. Aí eu quero lhe falar sobre a atividade da semana passada, né? Sobre o livrinho que a gente tinha que fazer, né? O resumo. Você acredita? Assim, os meus pais não tiveram aquela leitura com os pais, né? Mas eu me lembrando, né? Rapaz, o que eu vou fazer com a professora com essa atividade? Aí eu fui trabalhar numa casa e lá tinha um livrinho do Pequeno Príncipe. Eu não sei se alguém era dessa época, né? Olha, o Pequeno Príncipe. Aí eu tirei o print do livro lá na casa, né, da moça, e cheguei em casa, baixei o livro e tá lá para fazer atividade em cima desse livrinho, do Pequeno Príncipe, professora. Obrigada pelo testemunho, Ketma. Tá Vai bom, ficar então, boa show. noite. Eu vou sair porque o telefone tá descarregando, professora. Eu tô aqui, ó, no preparo. Olha ali, ó. Olha onde eu tô. Oh, meu Vou pegar a Deus. internet. Dê um cheiro na sua moça aí, tá? Beijo. Tá, ok. Muito obrigada. Boa noite a todos, crianças. Nada. Mas quem agora vai falar? Diana e Ivanilde. As moças lindas. Olha o áudio tá desligado, meninas. Eu posso falar, professora? Fala, amor. Bom, eu sou alegre, né, amigável, medrosa, que às vezes eu tenho medo de enfrentar. E, sei lá, fazer algum curso, alguma coisa, eu fico com medo, assim, será que eu vou dar conta, essas coisas. E eu sou sincera também. Oh, que lindo, parabéns. Não precisa ter Obrigada. medo. As coisas vão se agregando, a gente é inteligente. Apodere-se disso, tá? Ivanilde. Boa noite, professora e Boa colegas. Eu sou uma pessoa, assim, a maioria, eu sei que a maioria tem a tal da ansiedade, né? Uhum. Às vezes eu tenho algo para fazer, eu tenho que fazer, se eu não fizer naquele dia, parece que dá um chilique no coração. Mas, assim, é ansiedade, mas sou uma pessoa bem sensível, choro por qualquer coisa, ver uma criancinha dentro da sala de aula chorando, querendo a mãe, eu já começo a chorar junto. Aí, sou uma pessoa determinada, né, também, quando eu coloco algo na minha cabeça que eu vou fazer, pode chover chuva de canivete, mas eu vou até o fim e consigo.
Sou uma pessoa também bem sincera, né? Sou uma pessoa bem sincera, bem positiva. E é isso. E sou bem alegre também. E é isso aí. Oh, que bênção! As Obrigada, lutas, Eva. as lutas vêm. E a gente está, assim, eu creio que a cada uma de nós, a gente tem essa luta que está aqui, não é fácil. A gente tem o dia de trabalho muito puxado. Às vezes eu fico assim, ai meu Deus, hoje tem aula. Aí eu, assim, dá uma volta assim a 300 graus para correr para chegar aqui. A luta não é fácil, mas eu acredito que a vitória vai ter sabor de mel, né? Para cada uma de nós. Sim. E é isso Nada aí. vem fácil na vida da gente, né? É verdade. E as coisas, quando vem fácil, vão embora fácil, É verdade. né? Então, por E isso que a gente precisa apoderar das dificuldades, que a gente se torna mais forte com as dificuldades, é né? verdade. É. Então, agora eu vou no chat, ler o que as minhas gogas copiaram, né? Ó, nós temos aqui, ó, a Neide Nara, ela colocou que ela é calma, determinada, persistente, carismática. A Neiane colocou que ela é ansiosa, esforçada, compreensível e amigável. Dona Almerinda, cadê a Dona Almerinda? Merinda. Ah, achei. Ela é alegre, medrosa, calma e chorona. Dona Almerinda, medrosa de quê, mulher? Boa de peia. E não é para estar chorando, não. Sou Ai, chorona, professora. Eu não posso ver ninguém chorando, que eu choro também. a Gilda, ela é paciente, alegre, amorosa e corajosa. Parabéns, Gilda. Paciência, né? É algo que às vezes até falta em mim, minha filha. Maiara, sou corajosa, persistente, sentimental e amigável. Outra sentimental que eu não acredito. Gilda, Maiara, Neide Nara. Ela colocou aqui um defeito dela. Uai, Neide Nara, costumo enfrentar muita coisa sozinha. Neide Nara, para de assumir as coisas dos outros. Assumam os seus. Porque senão o seu sai mal feito, do outro sai bem feito. Eu já fui assim, viu? Não me arrependo, porque eu fiz por prazer e por gosto, mas hoje a minha concepção, eu preciso focar mais em mim. Neide Nara, costumo enfrentar muita coisa sozinha, fico sem querer falar para os outros meus problemas. Converse com a Bíblia. Precisa falar com amizade, que a gente nem sabe hoje. Hoje está tudo coleguismo, né? Converse com a Bíblia, Neide Nara. Uma sugestão. Minha mãe sempre brigava comigo falando isso. Fala, Merida. Professora, eu costumo falar assim para as pessoas. Eu tenho um grupo de casais que se reúne aqui direto, né? Aí eu sempre falo para o pessoal assim, gente, a gente não deve contar as coisas da gente para todo mundo, mas a gente deve selecionar uma pessoa da confiança que você saiba que você vai analisar primeiro e depois que você sabe que se você chegar e contar, não vai espalhar, mas que você desabafa, você tem aquela pessoa para desabafar. E se não der certo com ninguém, vai para dentro do banheiro e conversa sozinha até desabafar. E chorar. Não guarda e chora, isso, exatamente. Os melhores amigos da gente são os nossos pais. Mas a gente sabe que aqui nós temos uma galerinha que já não tem mais pai ou mãe, né? Esses são os nossos amigos, tá? Às vezes a gente se entrega, né, por questão de amizades, mas a gente não sabe o que o coração do outro está sentindo. A boca fala que o coração está cheio, não é? Então, se eu possuo esse defeito aqui, igual a Neide Nara, eu costumo me isolar, sou tímida, né? E acabo sofrendo, porque eu não consigo desabafar com ninguém, né? Então, o melhor lugar é o banheiro, é a Bíblia, é o travesseiro, né? É Deus.
Melhor lugar é Deus. Rayane, alegre, calma, dedicada e corajosa. Rayane, cadê Rayane? Marquiane, paciente, persistente, corajosa. Rosélia colocou aqui que ela é alegre, ansiosa, companheira e destemida. Érica, e eu acredito que eu seja calma, alegre, divertida, dedicada e amigável. Rayane, comentou do livro O Pequeno Príncipe, que a Kedma colocou como sugestão, né? Carla, eu sou alegre, sensível, persistente, porém muito ansiosa. Carla, hoje é o mal do século, ansiedade, amor. Diana, Jairânia, para colocar 4 emoções ou sentimentos sobre você. Diana. Kedma, sou alegre, teimosa, atrevida, carinhosa e atenciosa. Olha que lindo. Almerinda postou aqui uma fala minha, obrigada. Almerinda, Leane, Neidinara, né? Eu até tenho alguém falar, só que eu fico receio de falar e guardo tudo para mim. Neidinara. Mas isso também pode mudar, né? No momento que você se sentir confiável, que o seu coração se abrir. Uma questão que é muito assim, é forte e é verdade, e que a gente precisa persistir é que a gente precisa agir com a razão e não com a emoção, né? Às vezes há momentos que, quando você vai pela emoção, você depois se arrepende, né? Então, esses dois, emoção e razão, eles têm que estar equilibrados. E é tão difícil a gente conseguir equilibrar, né? Fala, Almerinda. Não, é só porque quando ela falou aí que até tem com quem falar, mas ela às vezes guarda para ela, eu lembrei da minha nora. A minha nora, ela tem ansiedade e depressão, né? E aí, às vezes, ela guarda muita coisa para ela. Aí eu falei para ela assim, quando você não tiver como conversar, não quiser falar para mim olhando na minha cara, me manda mensagem, ou então venda os olhos e vem conversa comigo com os olhos vendados, que você não vai olhar na minha cara. Porque às vezes a pessoa tem medo do julgamento do outro. Verdade. Não sabe ouvir, não sabe ouvir, né? Igual tem pessoas que falam na lata, né, para você, e você não estava esperando ouvir aquilo, né? E aí você se magoa, mas é o comportamento da pessoa que é assim, né? Então, assim, é viver na diversidade, né, galerinha? Vamos dar sequência aqui. A Jairane. Eu penso que só 4 foi pouco. Foi pouco, amiga. Depois vou pensar em outra proposta. A Jairane colocou que ela tem qualidades legal, alegre, ela tem defeito, mas ela também é participativa. Professora. Oi, amor. A curiosidade que me deu foi a diferença entre emoções e sentimentos, né? Que se a gente for pesquisar é diferente e matutou um pouquinho a cabeça. Matutou. Emoções, valores e sentimentos, né? Cada um. E eu falei da habilidade, né? Deiane. A Lucirene, ela falou que ela é muito ansiosa, gosta muitas vezes mas muitas vezes se torna chata. Uai, Cássia, por quê? Ai, gente, Cássia, não acredito que você falou uma coisa dessa. Pessoal, agora eu vou passar aqui só para a gente concluir essa etapa e está indo para a nossa próxima etapa. Essa musiquinha aqui do respeito, tá? Olá. Eu espero. Abriu aí, galerinha? Não é possível compartilhar a tela? Como assim? Não, professora, não apareceu. Tá, já estou compartilhando de novo, amores. Agora vai. Abriu aí?
É Deu curtinha, certo. 2 minutinhos, tá? Só para fechar esse momento nosso aqui, beleza? Vamos lá? Respeito é falar com carinho com a vovó e o amiguinho, ouvir com atenção e ajudar com o coração. Respeito é dividir o brinquedo, esperar feliz sem segredo, dizer por favor e obrigado, deixa tudo mais animado. Com os animais também é assim, cuidar com amor até o fim, dar comida, água e atenção, com respeito no coração. Respeito é legal, faz bem demais, com os amigos e os animais. Vamos cantar, vamos viver, com respeito pra aprender. Oh, 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 oh. Respeito é falar com carinho com a vovó e o Uai, tá amiguinho, caindo, né? ouvir com atenção e ajudar com o coração. Respeito é dividir o brinquedo, esperar feliz sem segredo, dizer por favor e obrigado, deixa tudo mais animado. Com os animais também é assim, cuidar com amor até o fim, dar comida, água e atenção, com respeito no coração. Respeito é legal, faz bem demais, com os amigos e os animais. Vamos cantar, vamos viver, com respeito pra aprender. Respeito é legal, faz bem demais, com os amigos e os animais. Vamos cantar, vamos viver, com respeito pra aprender. E aí? Gostaram? Só para fechar nossa historinha de hoje, né? Nossa história infanto-juvenil, né? Sobre o respeito. Então, eu posso não levar apenas um instrumento para a sala de aula, eu posso levar mais de um, mas que ele dê sequência ao contexto histórico, tá? Chama-se sequência didática, tá? E agora, eu vou abrir aqui, compartilhar o nosso material, vocês ficam à vontade para vocês copiarem, tá? Se quiser perguntar algo, estou aqui à disposição, tá? O material já se encontra na rota, tá bom? Então, hoje nós vamos falar em 3 temas, né? Desses temas, isso, Rosélia, concordo realmente contigo, claramente, né? Desses 3 temas, né, nós temos outros subtemas, tá? Seja bem-vinda, Adriana. Então, primeiro nós vamos pautar a importância da parceria, né, da família na escola, né? Na formação da criança enquanto leitora, tá? Nós vamos falar também sobre literatura infanto-juvenil, né, como uma ferramenta potencializadora para que ocorra, de fato, essa formação leitora, tanto no âmbito da casa como no âmbito escolar. Esses 2 espaços são muito importantes para que a criança, quando ela chega na escola, ela já tem uma prévia, né? Ela já se familiarize com esse tópico tão interessante que é a literatura infanto-juvenil, que são os gêneros textuais, que vai a partir dessa grandeza dos gêneros textuais, é que vai tornar os alunos, as crianças, leitoras e como também escritoras, né? Elas vão conseguir transferir para transcrever para o caderno o que elas realmente entenderam, né? O que elas realmente se apropriaram,
da história. E, por fim, nós vamos colocar também como pauta a literatura infantil e juvenil e o desenvolvimento socioemocional, né? Hoje eu trouxe aqui para nós, né, várias literaturas que trabalham e exploram vastamente o socioemocional, mas também envolve as famílias, né? Por enquanto, alguma pergunta? Alguma curiosidade? Ninguém falou da minha tiara. Só as meninas que entraram primeiro. Eu com a tiarinha rosa, um brinco prata, blusa marrom com detalhes branco. A parte de baixo eu não vou falar, não. Só para você quebrar o gelo, para vocês falarem alguma coisa. Tá, então... Essa professora é doida, né, Suzana? Tá pensando isso. Não, mas eu não tô doida ainda não, gente. Tô bebendo um remédio de ansiedade, tô de boa. Então, vamos lá. Quando chegar aos tópicos, eu vou explicando para vocês. Mas, assim, aqui eu trago a informação, né? Que essa formação está ruim para você participar. O que foi, Leandro? Está sentindo alguma coisa? Precisando de algo? Não, professora, é porque meu notebook não está querendo funcionar o áudio. Aí, às vezes eu estou usando o celular e aí eu fico assistindo no notebook e ouvindo no celular, e aí atrapalha tudo. Dá uma angústia, né? Mas de boa, qualquer coisa você fala no chat, tá, meu amor? Pra você não ficar tão agoniada aí, tão perdida, né? Ivone, se aí estiver quente igual aqui para nós, estou está de toalha igual a mim. Não, Ivone, não estou de toalha, não. Mas o ventiladorzão está bem aqui do lado, gritando aqui no meu ouvido, mexendo o cabelo. O ventilador está em cima de mim, Ivone. Verdade. Leane. Então, esse processo, né, da formação leitura, né, ela consiste em um dos pilares da educação. Como exemplo, eu estive no 4º ano, no 1º semestre, né? E as dificuldades, pessoal, as mesmas. Nossos alunos estão chegando no ensino fundamental sem proeficiência para a série, né? Série com idade, mas sem proeficiência para a série. Não decodificam, não conhecem os números, não sabem ler, não sabem escrever. Às vezes até de letra cursiva, só escreve em bastão, né? Na fase pré-silábica ainda, né? Tem alunos, não, alunos bons, que conseguem, mas de uma turma de 25 a 30 alunos ou crianças, essa minoria, esses que possuem proeficiência. E esses que possuem proeficiência leitora são os que os pais acompanham em casa. Esse é o nosso gargalo. Porque os pais que não acompanham os filhos, desde do primeiro ingresso na escola, né, que não acompanham para casa, que não acompanham a rotina escolar dos seus filhos, há um desinteresse por parte da família e da criança, porque ela não tem rotina de estudo, rotina a seguir para cumprir a rotina da escola, ela é desguardada de tudo. Você percebe desde a entrada na escola com os pais, a questão do pegar na mão, dessa criança tá limpa, tá cheirosa, você tá entendendo? Se o material dela tá todo, isso, Carla, isso é geral, Carla, que eu estou explicando aqui. Se o material dela tá toda na mochila, você está levando um lanche, na creche, se a criança foi para a escola pela manhã, do jeitinho que levantou da cama, mijada ou defecada, sabe? Então, nós temos diferentes tipos de famílias.
Mas essa quebra dessa rotina, esse comportamento diário, influencia aqui, ó, no processo de aprendizagem, influencia na alfabetização da criança. E quando ela não é bem concluída, ela não é assistida, e isso vai gerando um ciclo que essa criança, hoje, enquanto adolescente, que está quase ingressando no ensino médio, está lá nas séries finais, né, do ensino fundamental, que é do 6º ao 9º ano, gente, raramente não conclui os estudos, porque não vê isso como prioridade. E isso está geral. Dói quando a gente está no contexto da sala de aula e que a gente percebe isso, e você insiste, chama a família, conversa, e relata ata, e põe para assinar caderno, e conversa com a criança, só que são crianças, não tem culpa, é o adulto que media a educação, né, a rotina da vida diária da criança, desde a alimentação, a higiene, aos estudos. Então, esse é o nosso grande gargalo. Mas um dos pilares, né, da formação leitores, né, se torná-los cidadãos críticos, né, cidadãos conscientes. Geralmente, no primeiro período que vocês fizeram, eu acho que vocês viram muito essa missão na escola, né, lá no PPP, acho que vocês viram muito sobre isso aqui. Esse pilar, geralmente, colocam lá como a missão da escola, sabe? E nesse processo, né, a família, ela tem um papel insubstituível. Insubstituível. É a família que é a parceira principal. O professor sozinho não faz milagre na sala de aula, no contexto escolar. Tá? Quando se fala em educação, o professor sozinho não faz milagre, a família tem que ser o aliado. Tá? E assim, quando se pensa nessa colaboração, família e escola e família, ela precisa estar com vínculo afetivo, né? Com a construção de competências socioemocionais para toda a vida daquela criança. Para toda a vida. Então, quando nós falamos, né, sobre a escola, né, e família parceira para a formação leitor da criança, é essa colaboração efetiva, né, que vai fazer a diferença. E aí, algumas contribuições são associadas para essa contribuição efetiva, tá? Então, assim, eu tenho a importância, como eu citei anteriormente, a importância dessa parceria da escola na formação, né? Então, a escola, ela, com sua expertise, ela não fecha os portões para a sociedade, para a família. A família, ela ingressa na escola. Fecha-se os portões para que nossas crianças não fujam, haja a rotina diária da escola, mas ali no portão tem um porteiro, uma porteira que está atento quem entra, quem sai, né? E assim, com essa expertise pedagógica, a família, né, com seu papel, o primeiro papel é a família, ele tem o primeiro acesso como mediador dessa formação leitora da criança, né? E, a partir dessa mediação, vem um modelo de comportamento, como eu disse anteriormente, e exemplificando, né? Família que não acompanha o filho é o nosso gargalo. É o nosso gargalo. Não acompanha o filho na vida escolar, tá? É isso que eu quero deixar claro, tá bom? Não tem muros, Elivânia, mas e a questão de estrada, veículo transitando, Elivânia, não é problema? As crianças...
consegue Sim, fazer professora, criação nesse espaço aberto? nós somos 5 monitoras, então nós não tem nem recreio, porque na hora do recreio uma está para um lado, outra está para o outro, e tem asfalto entre o postinho e a escola. Aqui a zona rural, o asfalto é pouquinho, o fluxo é pouco, graças a Deus Sim. por isso, mas o olhar redobrado, porque não tem muro. Teve uma programação um dia, quando a gente deu fé, tinha aluno já muito longe, tinha que buscar. É puxado. Não, eu imagino. 7 de setembro, eu fui assistir aqui em Porto, sempre tem desfile, as escolas desfilam no 7 de setembro. E lembra, no primeiro período, que eu falei para vocês que eu estava na gestão de uma escola, né, escola de bombeiro aqui de Porto, né, depois eu saí, voltei para a sala de aula, né, e lá eu vendo as minhas colegas preocupadas e ansiosas. Passou o desfile da escola, chegou na escola, cadê? Faltando aluno. Retornaram para a praça todas, fazendo mutirão atrás dessas crianças. Acredita numa coisa dessa? Então, assim, é muito sério. Eu estou só exemplificando essa situação. Mas aqui em Porto também, perdão, na zona rural, nós temos aqui a escola Faustino Dias, Livânia, que o asfalto passa no fundo da escola. Então, tem as vans que levam as crianças, né, dos assentamentos, né, e buscam. Então, o fluxo de carro é muito forte, e lá também não é fechado, não tem nem alambrado, sabe? Então, assim, tem uma estrutura boa a escola, mas ainda não teve esse olhar de segurança que a própria gestão deve buscar meios para fechar, né, essa escola para evitar segurança, né, das crianças e dos próprios servidores, né? Professora, eu não sei se nos ajuda ou nos atrapalha, mas assim, a valência daqui é porque todo mundo conhece todo mundo, né? Então, se vê um filho do fulano saindo da escola, olha, nós vimos o filho de Silano, ia passando lá, eu peguei, carreguei e está com a mãe dele. Então, assim, o que ameniza um pouco, não que seja, porque assim a gente não pode deixar a criança sair da escola, não estou dizendo, né, que o cuidado é dobrado, mas quando acontece de um aluno sair, igual aconteceu uma vez, quando a gente prestou atenção, o menino já estava lá virando a esquina, sempre tem um que conhece, que é filho do fulano, então sempre a pessoa tem aquele cuidado sobre os outros, né, porque nós conhecemos todo mundo. Mas a cidade é mais perigoso, né, que a pessoa não sabe para onde vai, o menino se perde. Sim, é mais perigoso, e a gente fica muito ansioso com essa situação, sabe? Não é fácil para todo o quadro escolar, não é só para os monitores ou professores, né? Não é fácil. Então, aqui, para que haja uma contribuição entre essa parceria, né, família e escola, na formação leitora, né, nós precisamos observar a coerência de estímulos e a criação de um ambiente leitor. O que seria a coerência de estímulos, né? A coerência de estímulos, gente, é quando a família e a escola compartilham a visão sobre a importância da leitura. Os estímulos são consistentes, né? Mas a criança ou o jovem percebe que a leitura é valorizada em ambos os ambientes, o que reforça essa motivação, tá? Pode falar, Elivânia. Assim, nessa parte, professora, de família e escola, aqui a gente se ouve muito os pais dizer: eu não vou naquela escola não, porque eu vou receber só reclamação. Então, a gente está tendo muito aluno que está, igual a senhora fala, eu monitoro a sala de 6º e 7º ano, então eu observo muito, nossa, a escrita, a leitura, meu Deus do céu, e eles não levam a sério, eles não querem brincar, e quando a gente quer essa parceria pai e filho, o pai, eu não vou lá porque eu vou só receber reclamação, porque e a gente, como pai, eu sou mãe de um adolescente, pré-adolescente,
a gente já chega em casa, aí tem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando você vem se atentar ao seu filho, você já fez tanta coisa, chegou uma hora de uma aula, chegou uma hora que eu tenho que, sei lá, eu vou descansar, porque eu já cansei muito. Então, a gente meio que deixa um pouquinho, quando você percebeu, você já deixou de lado esse chamar para ler, esse chamar para se atentar mesmo a eles. Então, tá muito difícil, viu? Tá muito assustador. Eu sei, mas a escola em si, quando ela pensa no plano de gestão, né, nós já vimos isso semestre passado, né, segundo período, a escola em si, ela precisa pensar em estratégias, metas, né, metas e estratégias para trazer a família para a escola, para mostrar essa preocupação da proposta pedagógica que a escola tem a oferecer, né, e hoje, pessoal, eu acredito que não vai ser diferente quando vocês assumirem o papel, o trabalho na escola, né, enquanto pedagogas. Hoje se preocupa com números, não com qualidade. É número de aluno que está trazendo resultados, está trazendo recurso para o município. E quase nada de qualidade. Mas nós, enquanto professores, a gente, quando assume a sala de aula, a gente consegue trazer a qualidade do nosso trabalho, o compromisso e o respeito. A gente consegue fazer diferença em várias famílias. Então, não se preocupe e não se desgaste com isso agora. Não se desgaste com isso agora. Tá? Faça o seu melhor. Tá, Elivânia? Seja compromissada, faça o seu melhor. Porque assim a gente vai estar, né, desenvolvendo um compromisso que a gente fez quando a gente assumiu o papel de educadora, tá? Políticas públicas existe? Existe. Políticas públicas podem ser melhoradas? Podem. Mas depende da gestão que encontra hoje atuando, né? Então, essas gestões que vão estar à frente das políticas públicas, elas precisam também estar na nossa pasta, também ser educadora, ser técnica, para ter a menina dos olhos como educação. E o que a gente vê hoje, aos nossos redores, nos municípios, às vezes no estado, né, nos outros estados, até aqui, Tocantins, quem assume a pasta são pessoas que não são técnicas, que não entendem de educação. E aí vai virando uma bola de neve. Novamente, pessoal. Mas vamos seguir aqui a nossa meta de hoje, né? Que é da literatura. Quando eu penso em criação e um ambiente leitor, um ambiente que me traga estímulos na escola ou em casa, olha, na escola eu tenho bibliotecas atrativas, projetos de leitura, rodas de leitura, acesso a diversos gêneros literários. Ó, essa semana que vem agora, de 22 a 26, aqui em Porto, as escolas vão estar trabalhando a Semana da Inclusão. Então, todas as escolas, elas passam essa semana com atividades diferenciadas, né? Então, ontem eu fui na escola matar a saudade dos meus pimpolhos, e aí, conversando com uma colega, né, ela me pedindo sugestão, Alessandra, vem para cá, vem aqui vestir de palhaço, não tenho uma roupa, vem aqui para você brincar com as crianças, a gente vai apresentar um teatrinho aqui, você fica só pulando com os meninos vestidos de palhaço. Eu, meu Deus do céu, gorda do jeito que eu estou vestida de palhaço. Tá bom, eu vou. Pode deixar que eu vou. Segunda-feira, 5 horas da tarde. Em casa, leitura em voz alta, mesmo que a criança já sabe ler só, apesar que a nossa faixa etária, né, de 0 a 5 anos, eles ainda não sabem ler só, né?
eles sabem fazer leitura dos desenhos. E isso é leitura também, né? É processo, é aprendizagem, né? É decodificação, né? É proeficiência leitora, né? Então, assim, criar um cantinho de leitura, né? De visitas em livraria, é interessante, bibliotecas públicas, eu acredito que no município de vocês também existem bibliotecas públicas, né? Discussão sobre livros lidos, pais como modelos de leitores. Esse é o nosso maior gargalo. Esses pais como modelo de leitores. Né? Porque a gente sabe, a maioria de nossas famílias trabalha o dia todo, às vezes chega em casa nem vê o filho acordado, até dormir. Né? Hoje, essa crise de ansiedade está devido a essa correria, né? E aí, o que faz? O menino está dando trabalho, toma o celular. E essas telas estão prejudicando demais e trazendo ansiedade para as crianças já desde pequena, né? Identificação de dificuldades e apoio em conjunto. O que seria isso? Né? A comunicação entre a família e a escola, ela permite identificar precocemente dificuldades de leitura e escrita nas crianças. Por isso que quando eu disse que lá no plano de gestão que a escola elabora, ela já tem que pensar em estratégias específicas para resgatar essa dificuldade aqui. Né? Se o aluno lê, ele escreve. Se o aluno escreve, às vezes ele tem dificuldade de ler. Se o aluno, às vezes, também lê, também tem dificuldade de escrever. São vários fatores. Por isso que a gente existe os níveis, né, de aprendizagem, as fases de aprendizagem das crianças. Pré-silábico, alfabético, ou só alfabético, são os níveis e conceitos, né, de identificação leitora e escrita das crianças, tá? Então, essa dificuldade de leitura e escrita, elas podem estar possibilitando também a implementação de estratégia de apoio conjunto e personalizadas. O outro ponto que está aí, né, no slide, é sobre a ampliação do repertório cultural. O que é? A diversidade de experiência do ponto de vista oferecido por ambos os ambientes. Como eu acabei de dizer aqui, o exemplo, a escola me convidou para fazer parte de uma das atividades lá, né, para incentivar as crianças. Então, vestir de palhaço, eu vou pular, eu vou jogar bola com elas, eu vou me rolar no chão, mas, ou seja, eu vou trazer esse repertório diferente para as brincadeiras, emoções que elas vão estar sentindo naquele momento, né, e trazer alegria, né, dentro desse repertório cultural, mas também possibilitar o quê? Essa interação conjunta dentro da escola, tá? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Bom, a literatura infanto-juvenil como ferramenta potencializadora, né? É a segunda pauta da nossa aula de hoje, tá? Nosso segundo tema. Então, ela não é apenas um meio para aprender a ler. Nós temos vários instrumentos que eu posso utilizar para trabalhar a leitura com os meus alunos, com as minhas crianças, tá? Mas ela é um portal para desenvolvimento integral, né? Então, a literatura infanto-juvenil, ela é um gênero literário produzido especificamente para crianças, para jovens, e ela tem uma característica de linguagem, a partir das temáticas, né, de ilustrações significativas, temáticas pertinentes, né, temáticas de acordo com a realidade de vida deles.
as problemáticas, né? Por exemplo, eu estou numa sala de aula que, né, as emoções, elas estão constantes, o menino está chorando demais, o outro está agredindo o outro, mordendo demais, sabe? O outro a criança não quer parar dentro da sala de aula, ou sai sem pedir permissão. Então, o que eu posso trabalhar? As emoções. Eu posso trazer para a minha aula, né, temáticas de acordo a essa intervenção, né? Ou ilustrações significativas, né, de acordo a essa intervenção. Tá? Então, assim, vai surgindo de acordo às necessidades. Nós temos um calendário letivo a seguir. Todo ano é específico um calendário letivo. São 200 dias de aula. E a carga horária específica de hora-aula para a criança. É direito da criança esse calendário ser cumprido. Então, como eu exemplifiquei aqui, né? Nós estamos no mês de agosto, nós tivemos... perdão, nós estamos no mês de setembro. Então, nós tivemos aí, né, 7 de setembro, né, que com certeza as escolas levaram temáticas pertinentes de acordo ao 7 de setembro. Teve escolas, tivemos aqui escolas que desfilaram nos bairros, foram muito interessantes, os desfiles, sabe, juntaram as duas turmas, desfilaram no bairro. Teve escolas, não, que preferiram desfilar lá na praça, né, coletivamente com as demais escolas, né. Agora nós estamos entrando, ó, dia 21 de setembro, dia da árvore. Aqui no nosso calendário letivo, de 22 a 26, a semana da inclusão. Então, assim, as escolas, elas vão se preparando, né, para essas temáticas pertinentes e significativas, mas que abordem de acordo à realidade da criança, do bairro que a escola está localizada, da cultura da cidade, né? Então, são vários fatores que complementam isso daí. Ok, até agora? Posso dar sequência? Hein, galerinha? Posso? Então, vamos lá. Mas, qual é o papel da literatura infanto-juvenil? Qual que é o seu papel? Despertar o prazer pela leitura, né? A gente já vem falando isso desde a primeira aula, né? Desenvolvimento do vocabulário e da compreensão. Estimula a imaginação e a criatividade. E a abordagem de textos complexos. Então, agora eu vou falar aqui para vocês, né, dentro do nosso papel. Quando eu digo para vocês despertar o prazer pela leitura, eu preciso estar levando para a minha sala de aula histórias envolventes, ou para a minha casa, né, se eu for leitora do meu filho, né, da minha criança, histórias envolventes, com personagens cativantes, tramas que dialogam com o universo infantil e juvenil. São cruciais para associar essa leitura com prazer e não uma leitura com obrigação. A criança percebe quando você está utilizando de uma leitura por obrigação, sem emoção. Ela percebe. E isso não estimula. E aí começa a gerar indisciplina. Bem, isso começa a gerar. Não é a danada da bagunça pedagógica, diferente. A indisciplina é outra coisa. Ela não te deixa dar aula, ela começa a gerar tumulto dentro da sala, entendeu? A bagunça pedagógica, não. É algo que é associado ao trabalho de grupos, que você direciona um líder, que você direciona a atividade, o roteiro dessa atividade, as regras do jogo da atividade. É diferente, chamado como baguncinha pedagógica, tá? Aí isso já não é disciplina. Bom, um outro fator aqui sobre o desenvolvimento do vocabulário e compreensão é a exposição a diferentes palavras, ou seja, é a estrutura frasiais que enriquece o vocabulário, a capacidade de interpretação
textual, tá? Então, ou seja, é a exposição de diferentes palavras que vai ter uma estrutura frasal e que enriquece o vocabulário e a capacidade de interpretação textual. Estimula a imaginação e a criatividade. Então, a literatura infantil juvenil, ela vai transportar o leitor e para outros mundos, estimulando a imaginação, a capacidade de criar cenários e soluções, né? Já a abordagem dos temas complexos, muitos livros da literatura infantil juvenil, elas abordam temas de acordo à faixa etária das nossas crianças. Assim, estimulados por temas sobre bullying, sobre família, sobre alimentação saudável, sobre folclore afro-brasileiro, são relevantes temáticas que vai trazer reflexão e vai estimular o socioemocional das nossas crianças. Vai trazer essa reflexão para si e para o outro. Então, haverá mudanças de comportamento. Até aqui tudo bem? Posso dar sequência? Essa turma minha está muito caladinha, não estou gostando disso. Ave Maria, não estou gostando disso. Vocês não vão falar nadinha? Só legal? Vamos lá para a nossa última. Pode, professora? Pode. Vamos lá. Vou continuar então, Érica. Obrigada, amor. Então, a literatura infantil juvenil e desenvolvimento socioemocional. Quando a gente chega aqui nessa roupagem, nessa pegada aqui, né, eu quero destacar as competências socioemocionais que podem ser desencadeadas a partir da literatura infantil juvenil, da contação de história, do envolvimento, né, dessas narrativas que oferece um campo seguro para explorar emoções, sentimentos, comportamentos e dilemas humanos. Tá? Mas para que isso aconteça, o que é preciso, galerinha? Vamos lá, já estamos quase. Vamos para a primeira emoção. Quase concluindo aqui, tá, galera? A empatia. Como que eu posso trazer essa empatia para a minha criança, né? Para que ela consiga se colocar no lugar do outro. O João mordeu a Elivânia. E a família da Elivânia, só um minutinho, Elivânia, vou colocar você de exemplo. Chegou, não gostou que o João mordeu ela. E quer uma satisfação. Se a escola não tomar providência, eles vão procurar a família do João, entendeu? Para questionar por que mordeu minha filha. Então, são situações atípicas, né? Que eu não só vou conseguir trazer essa empatia para meu aluno, para minha criança. Às vezes eu tenho que trazer essa empatia para a família, enquanto professora. Isso também é um desafio. Fala, Elivânia. Hoje eu achei uma atitude muito interessante envolvendo o que a senhora está falando. Eu fui hoje, assim que chegasse outra funcionária, eu fiquei no Jardim 1, acompanhando a professora. Aí ela começou a cantar as musiquinhas lá, e uma criança falou, tia, eu estou com o meu ouvido doendo, canta baixo. Aí ela cantou baixo. Aí na próxima música ela começou a cantar alto. Aí um coleguinha falou, tia, a coleguinha está com o ouvido doendo, vamos cantar baixo. Então, é como a senhora está falando, envolveu neles o sentimento da empatia com a coleguinha, porque ela estava com o ouvido doendo, então eles lembrou, né? Aí ela, é mesmo, vamos cantar baixo. Aí cantaram mais baixo, eu achei tão interessante. Gracinha. E isso é o autocuidado, né? De um coleguinha para o outro, porque geralmente eles se espelham em uma criança ou mais de uma,
não ultrapassa mais do que 2 ou 3 crianças que elas se espelham. Então, sempre é como se fosse aquele apadrinhamento, né? E isso é tão interessante. Só querem sentar perto uma da outra, só querem comer juntas. Se um vai para o banheiro, o outro quer ir atrás. Observem essas questões também de empatia, tá? Então, quando eu trago essa questão da capacidade de colocar o meu lugar no do outro, né, compreender esses sentimentos, eu preciso estar atenta às discussões imediatas, exploração de diferentes realidades, identificações com os personagens, que são nada mais do que... Quando eu falo de identificação com o personagem, quando a criança ela começa a se deparar, né, viajar naquela zona de conforto sobre um personagem ali, tudo dela é aquele personagem. Eu lembro que o meu menino hoje está com 23 anos, quando eu tinha 10 anos, ele estava na época do Pokémon. Os cadernos eram do Pokémon, a mochila do Pokémon, a lancheira do Pokémon, tudo era Pokémon. Não adiantava trazer nada diferente para ele, não, viu? Os brinquedos, tudo direcionado a Pokémon. Então, assim, eles vivem os próprios personagens, né? Eles vivem com alegria, às vezes vivem com tristeza, com medo, com desafios, sabe? Mas eles acabam conseguindo desenvolver a capacidade de reconhecer e nomear emoções, tanto as suas como dos outros. Quando eu digo lá sobre a exploração de diferentes realidades, né? Lá na literatura infantil juvenil apresenta mundos de diferentes culturas, né? Expandindo a visão do leitor e cultivando a aceitação e respeito às diferenças. Às vezes a gente consegue internalizar isso no outro, às vezes não. E como a faixa etária das nossas crianças, eu preciso contar a história mais de uma vez. Lembre-se disso, a gente já até viu essa situação em aulas anteriores. Só uma vez você dialogando sobre a história, ela não internaliza, ela precisa escutar mais de uma vez, tá? Às vezes 3 vezes, 5 vezes, depende da criança, da ansiedade da criança. E discussões mediadas, o que seria? A família, a escola, ela pode usar essas histórias como ponto de partida, né? Então, para conversar sobre as emoções dos personagens, né? Por exemplo, questionar e buscar resposta. O que você faria se o Pokémon ganhasse a luta? Eu ia bater palma, eu ia lá abraçar ele. Mas o que você faria se por exemplo, o Pateta não fosse banhar na lagoa, um exemplo, né? Então, assim, eles vão mediar essas discussões, porque eles vão colocar o ponto de vista deles, tá? E aí eu trago uma outra emoção, o autoconhecimento. Às vezes até nós adultos não nos conhecemos. É algo para a gente refletir, né? Quando você estiver planejando uma aula diferenciada, interdisciplinar, que você for trabalhar essas emoções, então, assim, esse ponto aqui do autoconhecimento, ele envolve a compreensão de si mesmo, né, as suas próprias emoções. Destaque na nossa dinâmica de hoje, né? Tem pessoas que conseguiram só colocar três habilidades ou emoções, tem pessoas que colocou mais, né? E tem pessoas que gostam de se expressar, de contar o que está sentindo. Outros preferem se calar. Realizaram, participaram da dinâmica, mas não tiveram coragem de falar. Isso é comum. Na sala de aula, você também irá encontrar crianças assim, que ela sobressai, ela tem pontos fortes de liderança, sabe? É o primeiro a levantar a mão, professora, professora, professora. E tem aqueles que ficam acanhados, caladinhos. Eu, enquanto professor, eu tenho que estar atenta a todos os modelos de alunos. E não atender somente aquele que toda hora está ali puxando a minha saia. Eu tenho que andar por toda a sala de aula.
Às vezes tem criança ali que está pedindo socorro e a gente não enxerga, tá? Então, quando eu falo em autoconhecimento, eu tenho pontos fortes: espelhamento, reflexões sobre os valores pessoais e diálogo aberto. O que seria cada um desse? Espelhamento. Então, assim, ao ler sobre um personagem, né, eu falar para as minhas crianças a característica daquela personagem, a Cuca do Sítio Pica-Pau Amarelo, a Emílio, o Narizinho, cada um tem a sua personalidade, né? E eu vou falar sobre esse personagem e que eles superam desafio, eles enfrentam medo, eles possuem vários talentos. Quais são esses talentos, né? Como que a Emília se tornou Emília? Era uma boneca de pano, depois ela criou vida. Como que isso aconteceu? Então, eu vou refletir com ele essas experiências, validando seus próprios sentimentos, suas descobertas. Quando eu trago já para reflexão sobre os valores pessoais, as histórias, elas são frequentemente apresentadas com dilema moral, levando o leitor a refletir sobre suas próprias convicções e valores. Aqui, nessas reflexões sobre os valores pessoais, lá nas fábulas, elas são bem vistas, são bem destacadas, tá? Lembre-se disso. E o diálogo aberto? É a parceria da família com a escola. É o diálogo ativo, né? Onde a escola ou a família, elas vão criar ambientes para que a criança, né, ela consiga expressar suas emoções, que ela consiga se ver naquele espaço leitor e se sinta à vontade, tá? E aí eu venho, faz lá, resoluções de conflitos. Nas nossas turmas, gente, é complicado essas resoluções de conflitos. Eles brigam por tudo, eles questionam tudo, cada um quer falar mais alto, cada um quer ter razão, sabe? E às vezes, quase sempre, esses comportamentos são o que eles vivem em casa. É o que eles escutam em casa. Quase sempre. Tá? Então, quando eu sigo aqui a resolução de conflito, é o que? A capacidade de resolver conflito de forma passiva, construtiva, com habilidade socioemocional crucial, que vai trazer aqui exemplos narrativos, análise da causa e consequência, práticas em grupo, trabalhar com agrupamentos, independente da educação infantil, seja creche ou pré-escola, dá um pouquinho de trabalho, mas eles se familiarizam e eles aprendem a resolver conflitos. Quando eu trago aqui a resolução de conflito, vamos lá. Exemplos narrativos. Quando eu cito aqui o exemplo narrativo, eu quero falar para vocês que, às vezes, muitas histórias na literatura infantil e juvenil também trazem personagens que enfrentam conflitos, sabe? Interno ou externo, dentro da escola ou fora da escola. Né? Mas aí eu vou buscar esses exemplos narrativos de acordo com a faixa etária dos meus alunos. Tome cuidado com isso, tá? A análise de causas, né, e consequências é uma leitura que permite analisar causas de conflitos apresentados, consequências de escolhas de personagens, desenvolvimento do pensamento crítico sobre o tema. Pesar também conforme a faixa etária da criança. Nós temos livros de todas as coletâneas, editoras, escritores, mas que vai atender aquela faixa etária específica, tá? Práticas em grupo, só fortalecendo. São projetos de leitura que podem ser incluídos com dramatizações, debates, conflito das histórias, né? E a família, ela pode complementar essas lições, essas contações de história que foram exploradas na sala de aula pelo professor, dando continuidade em casa, uma atividade extra, né? E eu vou conseguir fazer com que haja esse feedback entre família e escola, e no dia seguinte a criança vai trazer para a gente, né, as resoluções
e análise das causas, né? E as resoluções dos exemplos narrativos que foram contados pelos pares. Outro ponto importantíssimo aqui, quase finalizando, pessoal, só mais um pouquinho de paciência. Valores éticos estão se perdendo. Eu achei que, meu ponto de vista, eu não sei se vocês pensam igual a mim, mas devido à pandemia, né, as dores, as situações que a gente viveu no Covid, 2019, 20, 21, não era para se perder esses valores. Muita gente sofreu, muitas perdas, muitos desastres. E hoje você vê um modelo diferente, né? Muita ganância, busca de auto-benefício, né? Do particular, pessoal. Então, esse comportamento, ele às vezes fica a desejar, comportamento humano, né? Desse valor ético, né? Mas para que ele seja resgatado, eu preciso atribuir aqui uma modelagem de comportamento, reflexão sobre dilemas morais e consistência de mensagens. Eu, enquanto professor, eu acredito que foi na aula passada, que eu dei o exemplo, eu continuo reafirmando, se você é um professor, que você grita na sala, você não vai ter uma modelagem de comportamento sistematizado, organizado. Vai ter um momento que eu vou gritar mesmo, para pedir silêncio, para impor um pouco de ordem, mas é o gestor de sala que conduz a didática da aula. Cada professor tem uma rotina e um modelo de didática, tá? Então, quando eu venho aqui desses valores éticos, quando eu falo modelagem de comportamento também, eu trago alguns valores constituídos, né, que podem ser frequentemente apresentados nos personagens que a gente pode estar utilizando das próprias literaturas que a gente apresentar na sala de aula ou para os pais, né? Demonstra valores como honestidade, respeito, solidariedade, justiça, responsabilidade, bondade. São narrativas que trazem exemplos de conduta, tá? Reflexões sobre dilemas morais. São livros que contêm dilemas éticos, estimulados com pensamentos críticos, né? E que traz discussão sobre o que é certo e o que é errado. E se existe essas diferentes situações mesmo. Já na consistência de mensagens, né? É quando eu, família e escola, eu alinho essa promoção de determinados valores. As mensagens são reforçadas, contribuindo para a internalização desses princípios pelo leitor. Então, quando eu trago essas consistências de mensagem, é a comunicação entre escola e família. E eu, enquanto gestor de sala, eu posso exemplificar, trazendo uma leitura, né, que vai trazer para infanto juvenil, que vai explorar um valor ético. Posso pensar na elaboração de uma atividade contraproposta com a parceria da família em casa. Repito, nossos alunos, nossas crianças, comportamento na sala de aula é reflexo das casas, às vezes, tá? E isso acaba cansando o professor. Mas a gente vence porque nós somos guerreiras, nós somos fortes, nós somos determinadas. O que foi com a Lucirene? Foi muito... sim, sim. Muito triste, Lucirene, né? Da sua família, 8 pessoas. Oh, que dó. Meus pêsames, Cássia. E assim como, né, exemplo da Lucirene Cássia, né, outras pessoas também aconteceram isso nas nossas famílias, né? Então, para concluir a nossa aula de hoje,
né? Estamos em 27 pessoas, né? Marquiane acabou de sair. É importante que a gente tenha a família e a escola como uma espinha dorsal. A gente não possui a coluna. Se eu não estiver bem da coluna, eu consigo andar? Eu consigo sentar de forma correta? Eu consigo alinhar os meus passos? Não. Então, a parceria família e escola é muito importante. A família procura a escola para matricular o seu filho, não procura? Então, a escola de contrapartida precisa desse vínculo educativo para que a aprendizagem da criança seja sucesso. A formação leitora seja contemplada, né? Que eles se tornem leitores proeficientes, escritores proeficientes, né? E, através dessa mediação de leitura, né, em especial aqui dentro da nossa disciplina, né, da literatura infanto-juvenil, e da promoção de diálogos, né, aberto e construtivo, escola é diálogo, escola é comunicação. A sala de aula, a ferramenta do professor, qual é? Alguém sabe me responder? Qual é a ferramenta do professor dentro da sala de aula? Quem sabe me responder? Diálogo. O diálogo, a voz, Suzana. Obrigada, Suzana. A voz, o diálogo. É a nossa ferramenta. Não é pincel, lápis, livro didático, às vezes material lúdico. A principal ferramenta é a minha voz. Então, escola é diálogo. Essa construção, tá? Coletiva, construtiva, de parceria, de empatia, de autocontrole, de responsabilidade, de resolver conflitos, de valores éticos, compromisso, né? Então, está investindo no futuro individual e coletivo através da parceria de família e escola com a literatura infantil e juvenil é sucesso. A gente consegue obter sucesso, tá? E aí, antes do muito obrigado, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta para a professora Alessandra. Fala aí, meus bichinhos. E meu bichinho, cadê? O menino está aqui ainda? Bora ver, cadê esse menino? Se ele está aqui ainda. Ou já fugiu? Anderson, você está muito calado. Ele está bem aqui com nós, o Anderson. E aí? Alguma pergunta? Anderson, você para de ficar calado. Anderson. Então, se tiver pergunta, eu estou aqui à disposição, tá? A nossa próxima aula, quinta-feira, dia 18. Dia 18. Nós vamos estar trabalhando contação de histórias, recursos, planejamento e prática, tá? Rodas de leitura, clubes de livros, dramatização, jogos e brincadeiras literárias, tá? Espero que vocês gostem desse tema, dessa aula, tá bom? E Joyce colocou aqui uma fala, Rosélio, ouvindo a senhora falar, fiquei flexível para a escola real e a escola ideal. Realmente, é verdade. Paulo Freire. Quero aproveitar para alertar sobre a participação de vocês no fórum. Joyce está aqui. Oi, Joyce, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada pela participação. Fala, Elivânia. Só acrescentando, professora, até porque eu vi, acho que no semestre passado, como que diz, um desenho, né? Muito, muito interessante, que antes era o professor com a razão e os pais brigando com o filho, né? Aí agora, como nós estamos nos novos tempos, os pais estão brigando com o professor e o filho está lá. Então, esse papel não deveria ter sido invertido, né? Porque é parceria pai e escola-professor que vai ajudar o seu filho
a ser um futuro profissional aí na frente, né? É verdade. Eu vi recentemente algumas notícias, né, no jornal, que os alunos estão batendo os professores, esfaqueando professores. Gente, que horror, a que nível chegou, né? Então, sim, são os valores que estão embutidos, né? Essa escola está precisando resgatar no seu plano de ação estratégias para trabalhar o socioemocional das crianças, dos servidores, urgentemente. Esse bullying está muito agressivo, né? Mas nós, enquanto futuras pedagogas, nós vamos fazer a diferença, né? A professora Joyce que pediu aqui para vocês observarem, né, e alertar para a participação no nosso fórum, que ainda não conseguiu fazer a atividade lá do exercício, façam, tá? A gente vai somar, né, com o valor da A1, tá bom? Nós vamos ter essa aula 7, na aula 8 a gente já vai fazer uma revisão de todas as aulas, né, assistida, para prepararmos para as avaliações, tá? Elivânia contribuiu no fórum, assim como alguns parabéns a vocês que estão colocando em dias de atividade. Obrigada, Elivânia, e as demais, já conseguiram colocar tudo em dias. Como eu disse, professora, é a ansiedade aí, que quando eu vejo lá, eu quero fazer. Não, mas agora vocês têm 30 dias, né, para fazerem as atividades, mas não espere esse prazo todo, não, porque senão vão acumulando, tá? E acaba sobrecarregando a fazeres para vocês, tá bom? Lauriane, minha filha ama a aula, professora, ela sempre pede para me chamar na hora da historinha. Oh, obrigada, Lauriane, eu amo sua menina, tá? E Rosélia coloca, a Joyce, não enviar arquivo com foto, que dificulta a correção. Não façam isso. Não envie arquivo com foto, não. É PDF, é escaneado. Tá? Sabe que nosso portal, todos os materiais são em PDF, gente, por favor, né? E a nossa colega aqui, Rosélia, é muito triste mesmo, professora, a situação que traz desconfortos profissionais da educação, como saúde mental, desistência da profissão. Sim, muito triste escutar isso. Mas professor nunca deixará de existir. A gente vai se aprimorando nas tecnologias, né? E a gente vai colocando em pauta tudo que estudamos e aprendemos, né? E ali a gente vai construindo novos saberes, né? Vamos compartilhando também com os colegas e vamos assim multiplicando. O professor é multiplicador. O professor, ele não existe professor individual. Ó, tire isso da mente de vocês. Professor é multiplicador, tá? E aqui aberta. Querem falar uma avaliação da aula de hoje? Se quiserem, fica à vontade, coloca aí no chat. Ou quer falar abertamente, Diana? O que você achou da nossa aula de hoje? Aprendeu o quê, mulher? Larga de vergonha. Professora, eu aprendi que o respeito é o alicerce de tudo, né? Tanto com os alunos e o professor também. Então, foi muito boa a sua aula, eu gostei bastante. Obrigada, Diana. Professora? Fala, amor. A definição da aula de hoje é o resumo da disciplina de Psicologia de Desenvolvimento, né, que a gente aprende sobre emoções, desenvolvimento da criança, e tudo envolve também. Né? Tem o fundamento da educação infantil, que a gente aprende sobre a ludicidade, né, os movimentos da criança, chamar a atenção dela, né, ao contar a história. E assim vamos juntando os conhecimentos. Vai dar certo. Vocês vão tirar de letra esse período. O terceiro período vai ser o terceirão, vai ficar na história. Viu? Rosélia, reflexiva, divertida. Lucirene Cássio, foi ótimo. Ouvi você nos encenando. Cássio, eu estou muito
feliz. Você sempre aqui junto com a gente também. Então, eu me despeço de vocês, desejo uma boa noite, tá bom? Durmam com Deus, tá? Livânia, cuida dessa saúde sua, viu? E até a próxima quinta-feira, tá? Um cheiro, fica com Deus.